Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em que iremos mais uma vez nos alimentarmos da palavra dele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença, por este estudo, Senhor, que o Senhor irá nos dar através da tua serva que está aqui. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça na vida, na nossa vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja. Que possamos a cada dia nos esvaziarmos de nós mesmos para enchermos-nos do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Pai, a fazer mais e mais a sua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje é santidade. Santidade. O que significa ser santo? O que significa ser santo? Então, Deus, ele diz para que os seus filhos, para que o seu povo seja santo. Então, por que Deus nos manda ser santo, né? Por quê? O que significa ser santo e por que Deus nos manda ser santo? Então, o que é santificação? Santificação significa separados para Deus. Então, por isso que Deus nos manda ser santo. Deus nos manda ser separados para Ele. Então, os servos dele, os filhos dele, a igreja dele, não pode estar misturada com o mundo, com as coisas do mundo. É por isso que Deus diz: sejais santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E a Bíblia também diz que sem esta santificação, ninguém verá a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E todos aqueles que o servem de verdade têm que se santificar. Então, a evidência de que uma pessoa é salva de verdade é esta santificação, esta separação do mundo. Então, o salvo, ele não quer ser parecido com o mundo, ele quer ser parecido com Cristo. O salvo, ele trabalha, ele luta, ele se esforça para ser parecido com Cristo a cada dia. Então, o que é ser santo? O que significa santidade, santificação? Significa separados para Deus. Nós somos de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que viver como Cristo viveu. Nós temos que a cada momento nos afastarmos do pecado. Em Levítico 19, 2, nos diz o seguinte, Levítico 19, 2. Vou ler bem aqui. Levítico 19, 2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, Deus diz para nós, a igreja dele, o povo dele, ser santo porque ele é santo. Ele não quer ninguém contaminado com o pecado. Então, Deus, ele deu o filho dele para que esse pecado fosse limpo, fosse tirado da vida daqueles que querem Deus como seu Senhor. Então, estas pessoas não podem levar uma vida de sujeira, de pecado. São pessoas separadas para Deus.
Se não for assim, está dizendo que não é de Deus. Porque aqueles, os verdadeiros filhos de Deus, o verdadeiro povo de Deus, eles são separados para Deus. Aqui em Levítico 11:44 nos diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então, Deus, ele não quer que sejamos contaminados com nada desta terra. Meus irmãos, nós estamos nos últimos momentos nesta terra. E é hora de a cada dia, a cada momento, nos aproximarmos mais de Deus. Precisamos estar nos vigiando. Muitas vezes queremos vigiar a vida do outro. Mas não é a vida do outro que temos que vigiar. Temos que vigiar a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, lá sobre a ceia. Se nós julgássemos a nós mesmos. Então, nós temos que estar fazendo esse julgamento da nossa vida. Nós temos que estar olhando para dentro de nós, procurando se realmente estamos agradando ao Senhor, se não existe alguma falha, algum pecado na nossa vida. Porque Deus, ele não quer nenhum dos seus filhos envolvido com o pecado, contaminado, ele manda se afastar. Então, quando você vê uma pessoa envolvida no pecado, amando um pecado, é de desconfiar se realmente esta pessoa é de Cristo, é de Deus. Se essa pessoa tem Deus dentro de si. A evidência do salvo é ele se afastar do pecado, seja que pecado for. Aqui em Levítico 20, no versículo 7, nos diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus, ele não tem contato com o pecado. O pecado diante dele será completamente destruído. E quem está no pecado e na presença de Deus será destruído também. Então, por que devemos ser santos? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Com outras palavras, ninguém irá para o céu. Ninguém irá participar do reino de Deus. Não adianta a pessoa querer ir para o céu sem se afastar do pecado nesta terra. Não vai subir. Aqui em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. E a nossa vida, estando no pecado, nós estamos dando liberdade a Satanás para agir na nossa vida, seja que pecado for. Então, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Por isto, devemos ser santos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém irá a Deus, ninguém irá para o céu. Deus, ele não quer pessoas que não sejam compromissado com ele, que não esteja no caminho estreito. O caminho estreito é Jesus. O caminho estreito é esse caminho que vai santificando os salvos.
Então, Cristo, quando morreu na cruz, ele deu a vida dele para perdoar os nossos pecados, para sermos justificados diante de Deus, mas nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda temos pecado, nós temos um acusador, nós temos um tentador, nós temos um inimigo invisível que nos tenta tirar da presença de Deus. Então nós temos que estar no caminho estreito, sendo santificados pelo Espírito Santo, abandonando os pecados. Então observe, Deus não nos quer no pecado, por isso, quando por acidente, não deve ser costume, não deve ser prática, o pecado na nossa vida, deve ser um acidente. Quando por acidente pecarmos, devemos imediatamente a Jesus, 1 João 1,9, confessar os nossos pecados, pedir perdão, arrependidos, para que haja a limpeza imediatamente. Cuidado, meus irmãos. Então, nós vamos estudar alguns homens, alguns servos de Deus que caíram, né, em alguns pecados e foram, né, ajudados por Deus. Deus, ele nos ajuda a sair. Quando nós estamos no pecado, o Espírito Santo vem nos avisar, para que saiamos, para que nos arrependamos, para que peçamos perdão a Deus. Então, nós não podemos estar no pecado, porque estando no pecado, estamos dando liberdade a Satanás para fazer tudo o que não presta na área da minha vida que eu estou no pecado. Se você está na prostituição, então você está dizendo para Satanás, você tem acesso à minha vida nesta área. E o diabo vai fazer misérias. Se for no roubo, em qualquer área, cuidado, meus irmãos, cuidado. Nós estamos nos últimos momentos da nossa vida aqui nessa terra. Jesus está voltando, o diabo está fazendo tudo para tirar a nossa atenção do céu. Ele quer que a gente fique com a nossa atenção na terra, mas temos cuidado. Tenhamos cuidado. Então, observação. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus disciplina os seus filhos para que se arrependam dos seus pecados e os abandone. Lá em Apocalipse 3,19, Jesus disse que disciplina os seus filhos porque ele ama, ele disciplina o seu povo, porque ele ama, ele quer corrigir. Então, quando nós estamos no pecado, os que realmente são filhos de Deus, eles são disciplinados por Deus para que se arrependam, para que se santifiquem, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Muitos não vão subir, muitos irão ficar para a grande tribulação. Por quê? Porque não estão se santificando, porque não estão prestando atenção o que está acontecendo no mundo. Estas pessoas vão sofrer, vão chorar, vão querer ser fiel na grande tribulação, vai ser complicado. Então, a primeira pessoa que nós vamos observar é Jó. Muitas pessoas acham que Jó não tinha pecado, era perfeito, Satanás foi tentar ele só por tentar, foi lá, nada disso. Jó, ele mesmo confessa o seu pecado. Jó, ele diz que tinha medo de acontecer aquilo que aconteceu com ele. Aquilo que eu temia me sobreveio. O que foi que sobreveio a Jó? O que sobreveio a Jó foi perder os filhos, perder os bens, perder a saúde, perder os amigos. Jó tinha medo de acontecer aquilo. E tem muitos crentes que estão morrendo de medo. O medo é falta de fé, é falta de crer verdadeiramente na proteção de Deus.
Satanás, ele quer que você viva no medo. Cuidado, meu irmão. Então, Jó, capítulo 1, diz assim. Jó, capítulo 1, do 6 a 11. Mas eu vou ler primeiro, lendo aqui devagarinho para a gente ir acompanhando. Jó 1,6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, repreendido, inimigo, repreendido. Até me atrapalhou aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos, Satanás, ele é o nosso acusador. Satanás, ele vai à presença de Deus. Lá em Apocalipse, no Apocalipse 12:10, diz que o diabo, ele é o nosso acusador. Em 1 Pedro 5:8, diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brechinha, procurando um pecadozinho, seja ele qual for, para ir na presença de Deus, para nos acusar. Então, no Apocalipse 12:10, diz que ele é o nosso acusador. Então, nós devemos ter muito cuidado. Aqui em Isaías 59:2, nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, devemos prestar bastante atenção na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Seja que pecado for, ele nos separa, nos tira da comunhão com Deus. Aqui em Hebreus 12:14 nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então observemos uma coisa: Satanás está ao nosso derredor, nos observando e nos tentando levar ao pecado, nos tentando a pecar. Para quê? Para perdermos a comunhão com Deus, para ele ter direito de a presença de Deus nos acusar, para Deus vir com disciplina conosco, para mudarmos a nossa maneira de viver, para que possamos voltar à comunhão com ele, para que possamos voltar à santidade. Satanás, ele é mau, ele quer ver o homem no sofrimento. Então, Deus é justo, juiz, e exercerá a punição para aqueles que estão em pecado ou no pecado. Por isso, quando pecarmos por acidente, não por prática, devemos imediatamente ir à presença de Jesus, confessar o pecado, pedir perdão do pecado, arrependidos, abandonar. Isso se chama santificação. Quanto mais nós abandonamos o pecado, mais santo nós seremos. E é por isso que lá em Coríntios, Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que julgamento é este? Esse julgamento de ser disciplinado.
Porque Satanás, ele vai na presença de Deus quando estamos em pecado. Ele vai nos acusar, dizer para Deus exercer o juízo, exercer o castigo, exercer a disciplina. E se nós não tivermos ido antes à presença de Cristo para Ele lavar os nossos pecados, sofreremos essa disciplina. Por isso muitos crentes estão aí sofrendo de vários jeitos. Então Jó, capítulo 1, os versos 6, diz que, vou ler de novo, então, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filho de Deus aqui são os anjos. No dia que os anjos foram a Deus, então Satanás foi com eles. Mas o que Satanás foi fazer no céu na presença de Deus? Ele foi fazer o que no Apocalipse 12:10 diz, que ele está diante de Deus nos acusando. Ele vai à presença de Deus para nos acusar. Então ele foi à presença de Deus. Ele foi fazer o que na presença de Deus? Então, no versículo 7 diz assim, Deus disse assim, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, ele disse, eu estava rodeando a terra, eu estava observando a terra. Mas será que ele estava só fazendo isto? Será que ele estava só observando a terra, rodeando, passeando pela terra? Então, Jó, aqui em Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó diz o seguinte, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio, quer dizer, aquilo que eu temo, aquilo que eu tenho medo. Então, este era o pecado de Jó. Por isso o diabo estava ao redor, estava rodeando, estava observando. Jó era um homem elogiado por Deus, mas Satanás, ele achou alguma brecha na vida de Jó. Ele achou um pecado na vida de Jó. Meus irmãos, por mais que nós sirvamos a Deus, por mais que nós buscamos obedecer a Deus, nós ainda somos imperfeitos, nós ainda somos pecadores. E é por isso que devemos imediatamente, quando pecarmos por acidente, não por praticar o pecado, devemos ir a Jesus, pedir perdão, para que este pecado não fique na nossa vida, não fique no nosso corpo, não fique guardado. Porque se ele ficar guardado, Satanás está diante de Deus nos acusando. Então, o que foi que Deus falou aqui? Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Então, Deus sabia o que é que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o quê? Observando Jó. Como é que um homem é tão íntegro desse jeito? Como é que um homem é perfeito? Ele tem que ter algum defeito. Foi o mesmo que fizeram com Daniel. Aqueles inimigos, aqueles homens invejosos, eles ficaram observando Daniel para ver se achava algum defeito em Daniel. Como não acharam, inventaram. Mas Satanás aqui achou um defeito em Jó. E qual foi o defeito? Qual foi o pecado que Satanás achou em Jó? Satanás achou um pecado de incredulidade. Jó, ele estava
temendo ou tendo medo de perder tudo aquilo que Deus deu para ele. E o que foi que Deus deu para ele? Deus deu muitos bens, Deus deu 10 filhos, Deus deu uma saúde boa, Deus deu amigos, ele tinha um relacionamento muito bom na comunidade onde ele morava e ele tinha medo de perder isso. O medo, meus irmãos, tem levado muitas pessoas a sofrerem muitos problemas, principalmente de saúde. Então Jó tinha medo de perder também a sua saúde. E foi isso que ele disse aqui, no capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então preste atenção, meus irmãos. Satanás, ele tem escravizado muitas pessoas no medo. Muitas pessoas estão escravizadas no medo. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de perder seus bens, medo de perder seu emprego, medo de perder seu pai, medo de perder sua mãe. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Será que Deus não está conosco? Então, Deus está conosco. Então, aqui no versículo 10 de Jó, ou melhor, no versículo 10 do capítulo 1 de Jó, nos diz o seguinte. Vou terminar de ler o 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí Deus vai elogiar as qualidades de Jó. Ele diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó tinha algumas qualidades aqui, né? Deus citou algumas destas qualidades. Ele tinha muitas outras, né? Mas Deus citou estas aqui. Ele era um homem íntegro, quer dizer, um homem honesto. Jó, ele era um homem reto. Ele não queria nada com o mal. Jó era um homem temente a Deus. Ele era a pessoa que respeitava a Deus. Então, ele se desviava do mal, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jó fazia tudo isto. Mas Jó tinha este problema. Ele tinha medo. E o medo é muito nocivo. O diabo, ele usa o medo para nos escravizar, para ele fazer o que quer. O que é que ele está fazendo com as pessoas nos nossos dias? Qual é a escravidão que ele está fazendo com a humanidade toda? O medo da morte, o medo de perder os seus bens. Hoje a humanidade vive no medo. Então, o Filho de Deus tem que andar na fé em Deus. Deus, ele nos protege. Jesus diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, por que nós estamos com medo? Medo de morrer? Todos irão morrer se Jesus não voltar logo. Isso é só questão de tempo. Então, nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito vai para onde Deus. Então, aqui no versículo 9, diz assim, no verso 9: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura
Jó debalde teme a Deus? Preste atenção. Preste atenção qual foi a pergunta que Satanás fez para Deus. No versículo 9. Então respondeu Satanás ao... Deus disse para ele, olha, Jó é íntegro, é reto, temente a mim e se desvia do mal. Aí Satanás faz a seguinte pergunta. Jó debalde teme a Deus? Ele fez essa pergunta para Deus. Jó debalde teme a Deus? Já pensou? Será que Jó temia? Esse temer é de medo. Deus falou temer de obedecer, de respeitar, de amar, mas o diabo botou temer de ter medo. Vê aí a diferença? Então, ele diz, debalde. Eu fui pesquisar essa palavra, debalde. Debalde significa desnecessário, inútil, que não tem serventia e será desperdiçado. Então, Satanás disse que Jó era esse tipo de gente. O que é que, na verdade, Satanás estava dizendo para Deus em relação a Jó? Com outras palavras, Satanás estava dizendo o seguinte, Satanás estava dizendo a Deus que Jó não respeitava a ele, pois estava com medo, não estava confiando na proteção dele, mesmo ele protegendo a Jó. Então, mesmo Deus protegendo a Jó, ele não estava confiando na proteção de Deus. Logo, aquele respeito, aquela retidão, aquela integridade e o cuidado para não fazer as coisas erradas não tinha nenhum valor, pois Jó não confiava completamente na proteção de Deus. Era isso que Satanás estava dizendo para Deus. Então, tu diz que ele é íntegro, tu diz que ele se desvia do mal, tu diz que ele te teme, mas ele não confia completamente em ti. Ele anda com medo de perder a sua família. Ele anda com medo de perder os seus filhos. Ele anda com medo de perder os seus bens. Ele anda com medo de perder sua saúde. Ele anda com medo de perder seus amigos. Ele anda com medo de perder tudo. Que homem que te respeita é esse? Então ele não te respeita. Então foi isso que Satanás disse para Deus. Jó debalde teme a Deus? Agora eu faço essa pergunta, meu irmão, para você. O João, a Maria, bote o seu nome aí, teme a Deus? A Antônia, teme a Deus? Será que realmente eu estou respeitando a Deus? Será que realmente eu estou amando a Deus? Será que realmente eu estou conhecendo a Deus ao ponto de crer que Ele está me protegendo? Então Deus disse, Jó me teme. Ele teme a Deus. Ele me respeita, ele me ama, ele crê em mim. Mas Satanás, ele não estava falando na área da salvação. Deus falou na área da salvação. Porque Jó temia a ele. Jó amava a ele. Jó cria nele como seu único Deus. Mas Satanás achou a brechazinha. Ele não estava crendo na proteção dele. Ele estava temendo perder as suas coisas materiais. Meus irmãos, por mais temente que sejamos, sempre temos alguma falha, algum pecado diante de Deus. Então, o medo de perder as coisas não tira a nossa salvação de Deus.
se realmente somos filhos de Deus, não é isto que vai tirar a nossa salvação, mas tira a nossa comunhão. O medo tira a nossa comunhão com Deus. É por isso que Jó, no final do livro, ele diz: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço mais intimamente. Por quê? Porque depois de todo este processo, ele passou a confiar mais em Deus. Não adiantou ele ter medo de fazer, de perder as coisas. Não adiantou ele fazer, quando seus filhos tinham festas, não adiantou ele fazer aqueles sacrifícios para os seus filhos, talvez tivesse pecado. Por fazer porque eles podem ter pecado, quer dizer, era um medo grande. E muitas vezes nós estamos assim, e Satanás ele quer nos escravizar no medo. E como é que nós estamos sendo santos se nós estamos com o pecado da incredulidade na nossa vida, meus irmãos? Preste atenção. O diabo ele veio matar, roubar e destruir, pois ele é ladrão. E ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Quantos filhos de Deus estão aí prostrados numa cama, cheio de depressão, porque não estão tendo este relacionamento íntimo com Deus, não estão conhecendo a Deus como deveria, ao ponto de confiar, de crer que Ele está com você, que Ele colocou os anjos dele ao seu redor e que esses anjos estão nos protegendo. O que foi que aconteceu com Daniel? Daniel foi acusado de uma coisa que ele não era. Aqueles homens passaram dias e dias procurando uma falha na vida de Daniel e não acharam. Então eles inventaram, fizeram uma lei. O rei assinou para que Daniel fosse tirado do caminho deles. É isso que o diabo quer, nos tirar da terra, para que não possamos ganhar ninguém para Jesus. Ele quer nos tirar da comunhão com Deus para não termos força para expulsá-lo dos lugares onde ele está atrapalhando, onde ele está destruindo. Então devemos ter cuidado. Não aceite nada que o diabo bote na sua mente. O diabo ele quer tirar a nossa comunhão com Deus, a palavra de Deus da nossa mente, da nossa vida. Ele quer botar mentira dele. Hoje nós vemos, principalmente no Brasil, a guerra que estamos vivendo, a guerra espiritual. O mal, Satanás querendo botar a palavra dele na mente das pessoas e tirar a palavra de Deus da mente das pessoas. E as pessoas hoje vivem com medo, muito medo. Devemos ter cuidado. Não é só o medo. Pecado não é só o medo. Pode ser qualquer coisa, grande que achemos ou pequena. Pecado é para ser eliminado. Então Jó podia ser salvo, ser temente a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, mas estava dando legalidade a Satanás, aí até Deus, e lhe acusar, pois não estava confiando na proteção que Deus estava dando a ele. Jó estava no pecado da incredulidade. Jó não estava crendo que Deus estava lhe protegendo de todo o mal. Aqui no versículo 10 diz assim: acaso não o cercastes com sebe? Então Satanás continua. Satanás ele é advogado de acusação. Então, como advogado de acusação, ele tinha que botar todas as coisas, né, ali, as acusação diante de Deus. Ele tinha que dar argumento, né? Ele tinha que ter argumento para Deus poder agir com a justiça. Deus é justo. Então, se Jó estava no pecado, tinha que receber aquela punição do pecado que ele estava fazendo, cometendo, né? Então, Satanás ele diz assim para Deus:
Acaso não o cercaste com sebe? O que é sebe? Eu fui pesquisar o que é sebe. Sebe é proteção. Então, Satanás está dizendo, acaso não o cercaste com proteção? Aí ele diz, a ele, quer dizer, ele não adoecia, a sua casa, sua família, e tudo quanto tem, seus bens, a obra de suas mãos, abençoaste, quer dizer, ele era muito rico, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, Satanás estava acusando Deus de Jó, além de ser debalde, quer dizer, uma pessoa inútil, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que não respeitava ele porque estava no pecado, estava no medo, embora Deus estivesse abençoando ele, estava protegendo ele, ele não estava crendo na proteção de Deus. Você já parado para pensar que nós muitas vezes estamos assim? Deus está nos protegendo, Deus está nos abençoando, Deus está multiplicando os nossos bens, Deus está nos dando saúde e muitas vezes estamos com medo. Esta era a situação de Jó. Jó estava nesta situação. Jó estava com medo, não de não ter as coisas, mas porque tinha. Ele estava com medo de perder o que tinha. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a não deixar Satanás colocar na nossa mente, aceitar. Ele não coloca, ele só tenta. Muitas vezes gente é que aceita a tentação dele. Aqui em Hebreus 11, 11 diz assim, pela fé também a própria Sara, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é necessário que tenhamos esta comunhão com Deus. Creiamos realmente que Ele existe, que Ele nos salvou e que Ele está protegendo, nos protegendo, cuidando de nós. Então, Jó, lá no final do capítulo, ele diz, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço intimamente, porque Jó teve essas experiências com Deus. Jó, ele conheceu Deus mais de perto, e agora ele não ia mais ter medo de perder nada, porque agora a fé dele era completamente em Deus. Ele agora conhecia que Deus sempre protegeu ele. Que possamos aprender com Jó, porque Jó nos ensina muito, não é? Em Lucas 14, do 26 ao 27, Jesus nos adverte que nada e nem ninguém deve ser mais importante na nossa vida do que Deus. Então, Jó, ele estava com medo de perder aquelas coisas materiais, estava valorizando muito seus filhos, seus bens, sua saúde. Tem gente que, eu não vou comer isso, que eu vou morrer. Mulher, assim, muitos filhos de Deus vivem nessa escravidão do medo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Se a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então temos que nos julgar, temos que procurar dentro de nós. Menino, isso aqui não agrada a Deus. Então vá lá onde Jesus, imediatamente, peça perdão a Jesus do seu pecado. E Jesus vai lavar esse pecado. E Satanás pode ir à presença de Deus, mas Deus não vai achar mais nenhum pecado, porque Jesus já lavou. Meus irmãos, quantos pais não estão como Jó, né? Com medo
perder sua vida, sua saúde. Ah, mas eu estou doente. Pois confie em Jesus. Ele está com você. Ele mesmo diz, estou convosco todos os dias. É com doença, é sem doença, é com dinheiro, é sem dinheiro, é com família, é sem família, seja do jeito que for. O importante é que Deus está com você, está lhe protegendo. Se Ele quiser lhe proteger, tudo bem. Se Ele proteger de alguma doença, tudo bem. Se Ele não quiser que essa doença venha, seja para o nosso crescimento. Então Jó, ele sofreu. Tudo que ele sofreu, por quê? Porque Jó deu lugar a Satanás na sua vida. Quando ele teve medo, aquele medo estava dando acesso a Satanás de ir a Deus, acusar ele. E muitas vezes nós estamos dando este acesso, né? E o que é que Deus pode fazer se não formos ainda até a presença de Cristo, arrependidos, pedir perdão do pecado? Então Deus vai exercer o juízo, né? Vai exercer o juízo. Então, no versículo 10, acaso não cercastes com proteção a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Agora, olha aqui que o Satanás vai dizer para Deus. Então, ele não tem te respeitado porque ele não tem crido na tua proteção. Então, ele diz assim, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti. Então, Jó tinha medo de perder tudo aquilo. Então, Satanás diz, olha, ele tem medo. Toca nessas coisas. Tu vai ver como ele não te respeita, ele não te ama, ele não crê em ti como Deus. Ele só te serve porque tu tens dado tudo para ele. Ele tem medo de perder. Toca nas coisas dele. Tu vai ver como quando tu tocar, ele vai te blasfemar. Ele vai te abandonar. É isso que Satanás estava dizendo para Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Então Deus disse, Jó é temente a mim. Deus estava dizendo, Jó me ama, Jó me respeita, Jó me tem como Deus. O diabo disse, não, ele não tem não. Ele tem medo de perder as coisas, só te serve por causa daquelas coisas. Meus irmãos, será que nós não estamos sendo acusados diante de Deus por Satanás pelas mesmas coisas que o diabo acusou Jó? Então, devemos fazer esta reflexão. Satanás destruiu tudo. Deus, ele permitiu para provar ao diabo que Jó servir a ele não era só pelas coisas. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intimidade com ele. Mas se nós tivermos com algum pecado, nós estamos dizendo a Satanás, olha, aqui tem uma brechinha. Então, Satanás vai lá onde Deus nos acusar para Deus nos disciplinar. Para Deus nos mandar o castigo. Ele gosta de ver os filhos de Deus sofrendo. O objetivo dele é tirar o Filho de Deus da presença de Deus. Então, primeiro ele nos tenta cair no pecado. Depois ele mesmo vai onde Deus nos acusar. Ele quer mostrar a Deus que nós não servimos a Deus por amor. Ele quer mostrar a Deus que nós não respeitamos a Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos pedir perdão e nos santificarmos a cada dia. A cada dia devemos estar na presença de Deus, pedindo este perdão, esta santificação. Aqui em Jó,
2, do 1 ao 3, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Mais uma vez Satanás estava na presença de Deus. Ele matou os filhos de Jó, ele destruiu os bens de Jó, ele fez tudo que pôde, né, com aquilo que Deus tinha dado, com as coisas materiais, mas ainda faltava uma. Então ele foi lá, na presença de Deus de novo. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Mais uma vez, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Então Deus disse: tu fez tudo isso, mas ele continua íntegro a mim, continua fiel a mim. E Satanás diz o seguinte: em integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás estava ali novamente pedindo a Deus para que Deus fizesse outra coisa. Que é essa outra coisa? E o versículo do 4 ao 6, ele diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele estava dizendo: agora tira a saúde dele. Tira a saúde dele, porque ele vai blasfemar de ti. Meus irmãos, o diabo, ele quer provar a Deus que nós não somos salvos, porque nós não cremos em Deus pela nossa fé de verdade. Ele quer provar a Deus que nós seguimos a Deus somente por interesse nas coisas materiais. E aqueles que estão fazendo isso estão caindo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, nós não devemos estar apegados a essas coisas materiais. Então Jó, ele tinha um medo de perder aquelas coisas, mas ele não cria em Deus só por causa daquelas coisas. Ele tinha fé verdadeiramente em Deus. Ele amava a Deus. Ele temia a Deus. Ele tinha respeito, amor verdadeiro. Mas ele estava com esse problema que quase todos nós temos, né? O medo. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de ficar desempregado, medo de meu filho ser barroado, medo disso, medo daquilo. E Satanás, ele faz questão de botar esse medo nas pessoas. Então Deus permitiu mais uma vez que Satanás fosse lá e tocasse no corpo de Jó. Só não permitiu tocar na vida. Só não tirar a vida física. Porque Jó não servia a Deus só por interesses materiais. Deus abençoou Jó porque Jó era fiel. Mas quando Jó foi abençoado, ele ficou com medo de perder. Nós não devemos nos agarrar a estas coisas. Estas coisas nos separam de Deus quando nós temos medo de perdê-las. E hoje em dia tem muitos filhos de Deus com muito medo de perder estas coisas. Aqui no versículo 9 do capítulo 2 diz assim: Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então essa mulher que estava sendo falada, usada pelo diabo para tentar Jó a blasfemar de Deus pela sua situação. E Jó exaltou a Deus, porque ele não servia a Deus só pelas coisas materiais. O pecado de Jó era temer perder aquelas coisas. E isso muitas vezes nós temos, mas devemos pedir perdão a Deus,
confiar completamente em Deus, depender completamente de Deus, crer que Jesus está ao nosso redor. Aliás, Ele está dentro de nós, está ao nosso redor, são os anjos. E Ele nos dá as coisas, e Ele é quem cuida, Ele é quem nos abençoa, Ele é quem nos dá essa proteção, não é? Então nós somos falhos, e por isso que Jesus veio. E é por isso que 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim, a cada dia, nós estaremos sendo santificados. Em 1 Reis 9, 2, do 2 ao 4, lá fala de Elias. Elias, depois que teve um combate com os profetas de Baal, que ele ofereceram aquele sacrifício, e Elias, né, matou aqueles profetas de Jezabel. Então Jezabel mandou um recado, eu não vou ler porque já está muito tarde. Então a Jezabel mandou um recado para Elias dizendo que ele iria morrer. Elias também ficou com medo e foi para uma caverna. E lá estava pedindo a morte a Deus. Quer dizer, o medo foi tão grande, depois de ele ter feito uma grande obra no poder do Espírito Santo, de repente veio o medo, veio a fraqueza. Então, meus irmãos, devemos pedir a Deus, crer verdadeiramente em Deus, crer, ter essa certeza que Ele está nos protegendo. Então, Deus foi lá onde Elias, para tratar aquele problema, aquele pecado do medo. Assim também com Adão. Adão, quando pecou, se escondeu com medo da punição. Então, o medo tem aprisionado muitas pessoas. Então, devemos julgar nós mesmos. Olhar para dentro de nós. Será que não existe nenhum pecado? Será que não tem nenhuma coisa ruim que está me afastando de Deus? Peça perdão. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos no caminho estreito. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Esse caminho é o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, porque Deus é santo e é só em Jesus que seremos santificados. Preste atenção, se você está se envolvendo com o pecado e achando bom, então eu desconfio se realmente a pessoa é salva, porque o salvo, ele a cada dia quer obedecer ao seu Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que pudéssemos ter esses pecados perdoados. E Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu e já vai voltar. E queremos estar nesta santificação. O Senhor trabalha com cada um de nós individualmente. O Senhor trabalhou com Jó. No final ele disse que lhe conhecia só de ouvir falar, mas agora conhecia pessoalmente. Esta é a razão de muitas vezes estar sofrendo algumas disciplinas para que possamos abandonar o pecado e ser santo na sua presença. Que cada um de nós possamos nos aproximar cada dia mais e mais do Senhor. A hora de subirmos para o nosso lar verdadeiro está chegando. O Senhor mesmo disse que o nosso lar não é aqui. O seu reino não é aqui nessa terra. Está chegando a hora que possamos a cada dia ser mais santos. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a vermos os nossos pecados para confessar e abandonar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, que você faça uma reflexão e peça perdão. Não é só o medo, pecado não é só medo, são tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, nós fomos separados para ser santo. Que o Senhor nos abençoe. Passa essa live para frente para os seus amigos e dê o seu bonzinho e pode o seu comentário. Se você acha que é assim, tudo bem. Se não acha, também pode falar.
E que o Senhor nos abençoe até o próximo sábado.